Logo na minha apresentação, né? Faltou som, mas tudo certo. Valeu, meu amor, ali, ó, falando lindo. Bom, não foi falado aqui, mas eu sou o Renan, tá? Sou marido dessa gloriosa Lídia aqui, minha esposa. 3 filhos, Valentina, de 6 anos, o Pedro, que está ali com 4 anos, e a Catarina, com 10 meses. Então, a apresentação que ia ser dada era essa, né? E eu sou lá de Florianópolis, Sal da Terra Florianópolis. Quero cumprimentar os nossos irmãos aí de Uberlândia, de Salvador. Privilégio viver essa mesa, tantos anos, né, de mesa de Sal da Terra. E a gente é da Sal da Terra de Florianópolis, apelidada, né, como Casinha, uma igreja que nasceu dentro do Sal da Terra. Porque antes, né, de nós plantarmos a igreja lá, nós éramos um movimento evangelístico de apenas um ano. Um ano de idade, apenas o início ali evangelístico. E muito inspirado, né, por tudo que nós ouvíamos do nosso querido Paulo Júnior, à distância, né, um fruto lá longe do pé, lá no sul do Brasil. Durante muitos anos, a minha mãe cozinhava, né, e eu ouvia no fundo, assim, ela cozinhando, uma pregação no fundo, e eu só ouvia no fundo: deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Paulo Júnior sempre ali, na tracklist ali, nossa. Mas falando um pouquinho da nossa história lá do início, né, como igreja, que tem tudo a ver com esse tema aqui, eu fiquei muito alegre, assim, de Deus ter tocado no coração dos irmãos e dado esse tema para mim. Porque é a nossa maior sede, né, de comunhão, de unidade, é a nossa identidade, é o que nos move, é o que nos sustenta, a unidade do Espírito, né, o corpo de Cristo. E lá no início, quando nós iniciamos ali, né, eu nasci num lar cristão. Eu era um cara assim, né, que ia em todas as escolas dominicais, minha mãe me obrigava, né, origem assembleiana, e foi muito bom, mas assim, na minha adolescência, eu comecei a querer provar, a querer, né, navegar nesse mundão, e eu fui insistindo em me lançar nesse mundo. Com uns 15 anos eu fui tocado pelo Espírito, eu fui visitar uma igreja lá, né, vou confessar para os irmãos, estava atrás de menina, estava querendo namorar. Comecei a buscar e Deus tocou no meu espírito, eu falei em línguas, senti o poder de Deus, mas nem isso foi o suficiente. Na minha idade adulta eu me perdi, né? Fui fundo no tudo que esse mundo pode nos dar, né? Provei de tudo. E eu comecei a entrar nessa crise, né, de não encontrar propósito, de não encontrar isso aqui. Havia uma solidão no meu coração. E sempre temente a Deus. Ia nos cultos, mas nunca me envolvi em nenhuma igreja, nunca fui líder. Com os meus 20 e poucos anos, eu senti o cerco apertar. Eu senti Deus me chamando para algo mais profundo. O mundo espiritual foi se abrindo para mim. Então, na noite, nas loucuras da vida, eu comecei a ver o mundo espiritual. E Deus começou a mostrar, e agora em diante você já não é mais ignorante, Renan. De agora em diante as coisas são diferentes. Você vai provar, mas agora você vai provar também o gosto amargo do pecado, as consequências do pecado. Aí sofri acidente, quebrei pé, fiquei 6 meses numa cama. Nem assim aprendi. No verão seguinte, li o Novo Testamento inteiro, li a Bíblia inteira, chorava na presença de Deus na cama. Chegou no verão seguinte, de novo, Florianópolis, litoral catarinense, para quem conhece. Me perdi de novo e aí, a última tentativa, né, de fugir do meu chamado, da minha responsabilidade, Deus me puxou novamente. Aí sim, aí eu fui parar no meu quarto por livre e espontânea vontade, e eu fiquei 2 anos dentro de um quarto, buscando Deus, sentindo algo assim, fechava a porta já me debulhava, chorava na presença de Deus. Mas mesmo assim, eu ainda não tinha encontrado quem eu era em Deus. E aí depois de 2 anos, esperando a mulher certa, né, valeu a pena esperar, a Lidinha está ali, agora, 2 anos e pouco, eu senti o Espírito falar ao meu coração: Renan, abre as portas da sua casa e chama os teus amigos. Compartilha os teus 2 peixes e os seus 5 pães. Compartilha o que você tem. Entrega seu coração. Nós abrimos a nossa casinha lá em Santo Antônio de Lisboa, na ilha de Florianópolis, e foi um mover de Deus. Os nossos amigos começaram a chegar e essa unidade do Espírito aconteceu. De repente, eu entendi a obra de Cristo. O que foi a glória de Cristo na cruz? O que foi esse sacrifício que gerou, né, um corpo vivo, um cabeça que tem um corpo? E pela primeira vez eu vi a glória de Deus nos meus irmãos. Eu me vi parte de um corpo. Eu nasci
eu converti de fato, porque eu converti a quem eu era no corpo. Eu me vi dentro de um corpo. Eu vi a unidade do Espírito pela primeira vez. Então esse início assim eu gosto muito de lembrar para renovar a minha fé, porque foi aonde eu converti de fato. Eu entendi que a salvação não era só para me levar para o céu, mas era para me levar para um corpo, para viver em comunhão com os meus irmãos. A salvação não era para resolver, né, a minha sobrevivência, os meus problemas, mas era para viver num só Espírito com os meus irmãos. Viver essa unidade do Espírito. E aí eu fui vivenciando isso, vivendo isso. João 17, Jesus fala, eu dei a minha agora que tu me deste, Pai. Lá em João 17, eu dei essa agora para que eles fossem um. Agora que eu tenho contigo, Pai, eu estou dando para eles. Para que eles experimentem uma agora. E essa agora não é algo etéreo, não é uma agora distante. É uma agora que Cristo tem com a sua igreja. É uma agora que a gente experimenta na medida que a gente vai se tornando cada vez mais corpo. Quanto mais um, mais glória. Quanto mais unidade, mais glória. Quanto mais pertencimento, mais glória. E eu entendi que o verdadeiro batismo não era só o batismo de fogo, de línguas. Era um batismo de pertencimento. Era um batismo de unidade, um batismo de ser parte uns dos outros. Esse é o fogo que Deus quer te dar nessa noite. Esse é o fogo do Espírito. É o fogo que nos converte. Porque lá, uma palavra que sempre foi um lema para mim, Jesus falando lá no Evangelho de Lucas para Pedro. Pedro já andou com Jesus muito tempo, e Jesus fala assim para Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu roguei por você, Pedro, para que você fique firme. E quando tu te converteres, Pedro, fortalece os teus irmãos. A verdadeira conversão para Jesus é a gente fortalecer os irmãos. É a gente cooperar, lutar, fazer tudo pela unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Efésios, essa frase, ela precisa ecoar no nosso coração, precisa estar escrita na testa e no braço. Faça todo esforço, tudo o que tiver ao seu alcance, para preservar essa glória, esse presente que eu estou dando para vocês. Essa é a primeira face aqui da unidade. A unidade do Espírito é um presente de Deus, não é algo que a gente conquista. Não é algo que depende da gente. A unidade, ela é dada. Ela é entregue. E a gente precisa o quê? Lutar para não perder essa unidade do Espírito. Você viu Deus nessa unidade? Então agora permaneça firme. Permaneça firme para experimentar aquilo que Deus quer transformar na sua vida a partir dessa unidade. E então assim, meus irmãos, eu queria falar de algumas faces da unidade do Espírito. E eu senti assim algo rasgando meu coração. E quando eu vi que eu ia compartilhar na sexta-feira da Paixão, né, a sexta-feira assim emblemática, né, dessa passagem da paixão de Cristo, atravessar, né, aquilo que é a entrega, o sacrifício, enfrentar os medos. Eu estou vivendo uma paixão de Cristo aqui, meus irmãos. É uma estação de paixão de Cristo. Eu estou enfrentando, e eu sei que cada um aqui está enfrentando os seus gigantes, os seus medos, os seus desafios, né? Cada um aqui está sendo moído, prensado, como foi dito aqui nas outras palavras. E Deus sempre vai nos levar para níveis mais profundos. Como um pai, Ele não vai deixar a gente ficar alheio à superfície. Ele vai nos levar a esse caminho pelo vale da sombra da morte, para que a gente de fato se torne numa mesa o próprio alimento, para que o cálice transborde, para que o óleo seja derramado. Nós vamos precisar enfrentar os nossos medos, porque os medos não impedem que a gente seja aperfeiçoado em amor. Os medos não permitem que a gente, de fato, seja liberto daquilo que é a nossa autopreservação, daquilo que são as nossas questões, os nossos si, as nossas ponderações que são sempre colocadas como impedimento para a gente fazer a entrega que a gente tem para entregar. E nessa noite eu creio que Deus está nos chamando assim, para fazer uma reflexão profunda. E uma face da unidade que como o Daniel também falou hoje de manhã, me mandou o resumo dele. Aliás, o Daniel, né, eu estou muito alegre, assim, o Daniel que pregou hoje de manhã, Daniel Coelho, ele mudou a passagem dele hoje só para ficar aqui, por causa de mim. Não é por causa de mim mesmo. Mas o Daniel é um homem assim que justifica mais ainda, porque eu estou vendo a unidade de espírito com ele também. Ele está lá em São Paulo, eu estou em Floripa. Tantos outros irmãos aqui que a gente poderia citar, mas eu queria citar você, Daniel. Te amo, viu, velho? Você é o cara. E essa face da unidade que me chamou a atenção no Sal da Terra está lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Diz assim:
chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, essa palavra fala que Jesus usa essa pedagogia de que nós somos pedras. Nós somos edificados como pedras. Tendo ele, né, como pedra angular, nós somos edificados casa espiritual, como pedras vivas, aonde Deus mostra, então, que essa figura das pedras, ela precisa ser algo assim muito forte no nosso coração, para que a gente não se confunda com tijolo. Que a gente não se perca a analogia da pedra e do tijolo. Aonde os tijolos, né, aonde o natural nosso, como Babel, foi construir uma torre para chegar até Deus, para fazer um nome para si. O nosso natural quer projetar, quer criar expectativas para que a gente seja reconhecido, seja aceito. Isso não é uma atitude de quem é uma pedra viva, porque o tijolo, ele vive a uniformidade. A figura do tijolo é uma padronização, todos iguais, todos celebrando a igualdade, celebrando algo que se parece uns com os outros. E essa visão do tijolo, esse ajuntamento de produzir tijolo, feito por mãos humanas, isso é muito forte. Porque o tijolo não exige relacionamento. Você enquadrar, você montar uma equipe, você montar uma diretoria, você montar uma fraternidade, isso se traduz como montar uma casa de tijolos. Você viver uma realidade de relacionamento só com quem se parece com você, e se não se parecer com você, você rifa, você está pensando não como casa de pedra, está pensando como casa de tijolo. E a gente faz isso nas igrejas, nas empresas, nos relacionamentos, entre marido e mulher. A gente enquadra, cria uma forma e quer que Deus abençoe a forma que eu criei. Nós geramos relacionamentos onde não é possível ter unidade, porque só há unidade na diversidade. Só existe unidade aonde eu reconheço o meu irmão como algo que tem uma característica diferente, uma nuance diferente, um tamanho diferente. E eu preciso ter sensibilidade para honrar o meu irmão na expressão que ele é. Eu preciso olhar para os meus irmãos e entender que a casa de Deus é multiforme. E isso não é ministérios. O ministério batista, o presbiteriano, eu acredito na diversidade. Porque eu ando com gente de outras igrejas que são diversas. Não, Deus está falando que em todo tempo, tudo que você construir, você precisa entrar na dimensão da diversidade. O seu conselho, a sua empresa, tudo tem que ser regido por essas pedras. Você precisa entender que vai exigir relacionamento. Para você encaixar pedras, para você construir um paredão de pedras, uma casa de pedras, vai levar mais tempo. Vai ter atrito entre as pedras, vai ser necessário lavrar as pedras, encaixar. Para fazer tijolo não, é rápido. É mão de obra, mete a mão de obra, tem um projeto, vamos fazer. Se não acompanhar, a gente troca. Troca um tijolo pelo outro. Se tal situação não está me agradando, a gente, em nome do projeto, troca de amigo, troca de igreja, troca de relacionamento, substitui, troca. A gente quebra a unidade do Espírito. E aí eu tenho pensado muito sobre isso. O Sal da Terra foi esse lugar que a gente viu tanta gente diferente. É uma festa de família de toda a tribo, toda a raça, toda a língua, toda a nação. Desde lá, 12 anos atrás, quando nós começamos a andar com o Sal da Terra, isso foi em 2013. 2012 começou o movimento evangelístico, que eu mencionei. 2013 a gente conheceu o Paulo Júnior, a família, pessoalmente. E o Paulo Júnior, representando o Sal da Terra, nos introduziu nessa família. Paulo Júnior e Alana. E quisera Deus ainda que eu casasse com a filha do homem, né? E eu costumo brincar, eu vou falar, o Ronaldo vai achar ruim, mas assim, eu sou o genro que deu mais neto para ele, são 3. Então, eu acho que está valendo a pena essa troca aí, né, Paulo? E aí... Então, eu sempre pensando nisso, né? Esse esforço para preservar a unidade do Espírito é o esforço para preservar o quê, meus irmãos? A diversidade. Você construir uma forma que tenha flexibilidade, para que caiba cada vez mais expressões, para que a gente mude o que tiver que mudar, para que a gente aumente a carga de diversidade, a gente consiga gerar um ambiente plural, um ambiente onde a gente vê a multiforme sabedoria de Deus se manifestando. E a igreja, quando ela vive isso,
ela tem a cara de todo mundo. Ela não tem a cara só de uma pessoa. A igreja Pedras Vivas, ela não tem a cara do carisma de um homem que é o dono da visão. A igreja de Pedras Vivas tem a cara de todo mundo, porque passa por todo mundo. A expressão de Deus passa por todos. A verdadeira reunião é a família, onde a expressão do velho, do jovem, da criança, de todos os homens, todo mundo viver nesse nível de liberdade do Espírito. Deus nos chamou para esse nível de confronto também, porque vai exigir todo o nosso esforço para a gente conhecer Deus numa coisa tão distante, às vezes. Não se parece comigo. Hoje o nosso conselho lá, glória a Deus, assim, não tem ninguém parecido comigo. É um extremo falando com outro extremo. E Deus se revela nesses extremos, meus irmãos. 7 conselheiros lá, e cada um com uma visão diferente, com uma profissão diferente, ocupando a terra prometida num bairro diferente, e nós estamos lá, honrando uns aos outros na sua expressão. Falando, irmão, seja radical, seja você. Não deixe de entregar o que você tem para me entregar. Me abençoa com a sua visão diferente. Não deixe eu ganhar uma discussão. Toda vez, não abaixa a bola para mim. Seja pedra comigo. Não deixa eu ganhar na minha vaidade. Me interrompa se eu estiver te enquadrando. Isso é a unidade do Espírito. Um ambiente onde a gente vai até as últimas consequências no que a gente está vendo de Deus. E se a gente não estiver vendo Deus, a gente vai sendo apertado por essa unidade, para que a gente confesse que talvez a gente não está ouvindo Deus. Talvez a gente está ouvindo a nossa carência. Talvez a vontade de ser reconhecido está falando mais alto. De ser um tijolo que quer produzir mais tijolos. Então, meus irmãos, essa expressão de unidade, e eu vou avançar porque o tempo está correndo, essa celebração da diversidade, abrir mão do controle. Comunhão sem diversidade é controle. Comunhão onde, como eu disse, a gente já sabe de cara quem é que manda. Isso, a diversidade está comprometida. Lá na nossa igreja, o pessoal fica com dúvida quem é que manda, porque os 7 pastores, o conselho pastoreia a igreja. É verdade, João? A gente adora quando alguém fica com essa dúvida. Rapaz, estamos no caminho certo. Não é nada contra essa figura, mas a gente tenta esvaziar isso ao máximo, para que seja cada vez mais horizontal. Porque o reino de Deus é um reino de horizontalidade, amigos. Não é um reino de hierarquia. E nós temos sede de ver irmãos que, por mais que estejam num caminho um pouco mais atrás, a gente faz de tudo para alimentar este irmão, para que ele vire um igual. E que ele converse igual para igual. O sonho nosso é que cada irmão viva uma mutualidade que seja genuína. São 25 mandamentos de mutualidade no Evangelho. Orar um pelo outro, consolar um ao outro, exortar um ao outro, admoestar um ao outro, suportar um ao outro. Tudo que nós queremos, tudo que nós temos que buscar, meus irmãos, é uma conversa de cordeiro para cordeiro, de pai para pai. Ambos estimulando um ao outro ao sacrifício. Uma igreja de pedras dificulta para quem quer viver como tijolo. Porque ela não agrada consumidores de culto. Ela só quer irmãos que entrem nessa dimensão de que, poxa, você é parte responsável por tudo que está acontecendo. Não transfira para mim. Você está vendo uma coisa de errado, você está achando ruim? Vamos assumir junto, então. Dificulta para crente que vem com a barriga cheia, com a ovelha gorda, que não quer virar cordeira. Que você entenda isso, esse desafio da mutualidade, da submissão mútua. E a gente se submeter ao que Deus revela em cada um. Esse tem sido um grande desafio na minha vida. Vencer, eu vim de um contexto de família, meu pai me ensinou a mandar. Meu pai me ensinou a ser um mini imperador. E eu estou confessando aqui, não estou falando isso com nenhuma positividade, não. Mas eu venho de uma família de uma dificuldade muito grande de se expor, de se abrir, e sempre resolvendo na base do grito. E o que tem me ajudado muito é isso. É que a gente tem construído amizade, vínculos, plataforma, para que a gente seja vencido nessas coisas. E desses anos todos, eu vou falar para vocês, são 12 anos, agora eu estou conseguindo equilibrar um pouquinho mais, porque a sede de querer dar a última palavra, a sede de falar vai ser do meu jeito, a sede de dizer que eu que estou vendo Deus é muito forte, meus irmãos. A gente não submete, a gente quer relacionar naturalmente de cima para baixo, ou de baixo para cima. Pô, o cara manda mais do que eu vou ficar quieto aqui que tem mais poder do que eu. Que poder? Ou de cima para baixo. Pô, você chegou agora, meu amigo, senta aqui que você está na minha engrenagem. Quando eu morrer, aí você vê o que você faz. É assim que nós estamos construindo em ministério. Relações hierárquicas.
de marcação de território. Em nome de Jesus, isso tem que ser confrontado, isso precisa ser, sabe, colocado na mesa. A gente precisa expor que se a gente está nesse estado de liderança, a gente precisa quebrar isso em nome de Jesus. Nós precisamos confessar isso, que é isso que a gente tem feito. As pessoas têm medo da gente. Quando a gente se torna assim, empoderado, conhecedor da palavra, a gente tem o dom, todo mundo aqui tem dom, mas quando você aperfeiçoa o seu dom, sem unidade do Espírito, nós nos tornamos perigosos. Nós somos pessoas vulneráveis, porque ninguém visita a gente no íntimo. Visita na fraternidade, visita na diretoria, mas no íntimo, uma relação aonde eu me submeto, será que a gente se submete? Será que a submissão é mútua? Unidade tem a ver com submissão. Você precisa se deixar conduzir, não só querer conduzir. E é isso que nós queremos só conduzir, nós queremos só ensinar, nós queremos só pregar. Em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, a palavra assim que tem tudo a ver, eu acho, com essa sexta-feira da paixão. Tá lá em Josué, eu vou resumir, não vou ler para a gente ganhar tempo. Josué, me identifico demais com Josué, o espírito conquistador de Josué. E Josué, ele vence, né, o medo, ele enfrenta, né, tudo o que aconteceu ali no deserto, ele permanece crendo junto com Caleb, ele fica para a próxima geração. E quando Deus, né, faz o povo atravessar o Rio Jordão, eles tocam na água, as águas se abrem, eles atravessam o Rio Jordão, lá em Josué 3, 4, 5. Ao chegar na Terra Prometida, a primeira coisa que Deus pede para o povo, lá em Gilgal, né, esse lugar chamado Gilgal, Deus ele pede uma coisa: antes de ir lá enfrentar os inimigos, antes de querer conquistar, antes de querer vencer, Deus ele chama Josué e fala: Josué, vocês estão em Gilgal? Agora vocês pegam a pedra, afia a pedra, que vocês vão fazer uma circuncisão. Vocês vão circuncidar uns aos outros. Vocês vão acampar aí numa terra inimiga, vocês vão circuncidar uns aos outros. E a circuncisão é uma simbologia, uma pedagogia muito forte. Hoje no Novo Testamento a circuncisão é de coração, lá em Romanos fala. Mas a circuncisão no Velho Testamento era um corte que em 2 centímetros podia castrar um homem. Se você errasse o prepúcio ali, um corte, em 2 centímetros o homem se tornava estéril. E era um ato de tamanha fé e de coragem de colocar a sua intimidade na mão de outro homem. Era um ato de tamanha exposição, que isso era algo assim, que exige todo o nosso coração, toda a nossa fé para poder dar conta. E lá o povo se circuncidou. E eles ficaram sangrando 3 dias, fracos, enfraquecidos em terra inimiga. Por quê? Porque Deus queria que os homens, que aquele povo, não pensasse que era a força do braço deles que ia conquistar alguma coisa. Mas era a intimidade que eles tinham selado ali que ia gerar a transformação e a conquista. Era aquele ato de colocar a mão, a vulnerabilidade, um povo prostrado, um povo que estava dependendo ali uns dos outros, é que ia gerar autoridade para enfrentar e para derrubar Jericó, como nós cantamos aqui de manhã. A conquista de Jericó veio desse lugar, veio dessa exposição, veio dessa aliança que esses homens fizeram. Então toda autoridade nasce na fraqueza, na exposição, na intimidade e na entrega. Se a autoridade não nasce disso, ela é carnal. Deus não tem respaldo disso. Não existe autoridade de quem não vive esse nível de intimidade. Não existe autoridade de quem não está nesse nível de unidade do Espírito. E é isso que Deus mostra em Gilgal, lugar de aliança, lugar de remover o opróbrio. E sabe o que é curioso? Né? Esse corte que vai lá na vergonha, lá na intimidade, corta o orgulho, corta ali a soberba, corta ali qualquer tipo de vergonha. E o mais curioso é que após esse ato, né, Deus manda eles construir um memorial, né, para que fosse lembrado do que Deus fez por eles, para que os filhos, quando perguntassem, eles pudessem lembrar dessa unidade, desse selo, do que Deus fez naquela trajetória. Eles fazem a Páscoa, celebram a Páscoa, e depois eles vão para Jericó. E o grito de guerra que destrói as muralhas de Jericó não é de um homem ungido, não é de Josué, é de uma criança gritando junto para que... Opa! Olha aí, gritamos mesmo, gritando junto. Não é mais sobre um homem ungido. O grito de Jericó não é de um corpo aliançado, meus irmãos.
Um corpo que estava ali com a marca da fidelidade. Foi isso que derrubou as muralhas de Jericó. Deus não libera gritos de conquistas em corações que ainda não aprenderam a se despir na presença dos irmãos. Talvez você está querendo conquistar a cidade, derrubar as muralhas do seu coração e fora do seu coração, mas ainda não há Gilgal na sua vida. Talvez nós já tivemos essa experiência de Gilgal, mas por algum motivo isso ficou distante. E Deus está nos chamando para renovar nessa noite. Renovar esse nível de intimidade, de unidade. É só um povo aliançado que pode vencer as muralhas. É só um povo unido, de corações aliançados, que Deus entrega uma cidade. Só assim para Deus dar para a gente a cidade que a gente está pedindo. É a circuncisão, é a intimidade, é a aliança. Passamos pelo Gilgal, meus irmãos. Passamos por esse lugar, sabe, aonde há um memorial que os nossos filhos vão desfrutar. Os nossos filhos vão desfrutar de uma rede de amigos que não se rompe. Uma herança, um legado que vale mais que todo o dinheiro dessa terra. O plano familiar, como a gente fala lá no Alfa, né? Melhor que qualquer plano de saúde. O plano de homens de aliança. E Deus está entregando uma geração aqui, para essa geração, um pós-Gilgal. Eu creio que a minha geração, né, hoje eu tenho aqui tantos irmãos, né, dos 35, 40 aqui, os de 30. Eu creio que é o nosso tempo também. A gente está fazendo essa circuncisão, estamos vivendo isso. E essa unidade, ela precisa ser geracional, meus irmãos. Eu queria fechar com isso. Essa unidade que Deus quer é uma unidade geracional. Se os nossos pais não se converteram aos filhos, os filhos não se converteram aos pais. Se a gente não tiver no nosso ministério alguém de uma geração mais nova e alguém de uma geração mais velha, de mãos dadas para viver a unidade, então talvez a unidade do nosso espírito também nossa não está comprometida, ela não está tão profunda assim. Se nós não estamos gerando filhos que pegam na nossa mão e nos levam a caminhos que a gente não quer ir, talvez nós estamos fazendo o quê? Tijolos. Talvez o nosso ministério, nós estamos sentados em cima do que a gente acha que construiu, e a gente não tem nenhuma condição de sair qualquer pessoa que puxe você. Você fechou qualquer condição. Porque está bem claro que a gente permanece no estado de controle e a gente não movimenta mais para que filhos possam ser pais. A gente não gera esse tipo de confronto. A gente não quer ir para esse lugar. A Bíblia fala, Pedro, vai chegar um tempo. Você não vai querer ir. Mas é dessa forma que você vai me glorificar. É dessa forma que vai ter glória. É você encontrar alguém mais novo e você entregar tudo e se submeter ao que eu vou revelar no mais novo. Submeta o que eu preciso me submeter. Hoje eu estou com 37, estou andando com o ex aqui de 20, com outros amigos. Esse cara vai me salvar de mim. Porque daqui a alguns anos eu posso me tornar o que eu digo que eu nunca vou me tornar. Eu posso estar me tornando tudo que eu critiquei. Porque estou nessa posição. Quase que já é um odre velho, que o vinho não entra. Um tijolo ali, travado. Chegamos a Gilgal, irmãos. Que a gente possa nessa noite ocupar a terra prometida como Josué ocupou. No modelo de colegiado. Não um modelo denominacional. Cada tribo tinha o seu papel. As tribos conversavam entre si. Os inimigos em comum, as tribos se uniam. A tribo de São Paulo com a tribo de Brasília, com a tribo de Goiânia, com a tribo de Uberlândia. E um honrando a sua expressão. Cada um honrando a sua parte. Cada um dando a vida um pelo outro. Em nome de Jesus. Esse é o lugar de Deus para nós essa noite. Quebrando toda a hierarquia do nosso coração, todo o controle. E essa marca que não se apaga. A gente vai chegar lá na glória. E Jesus vai mostrar as marcas dele. Aqui, ó, minha marca de fidelidade. Está aqui, a Bíblia fala lá que Jesus vai estar com as marcas da entrega dele. Sabe quais são as nossas marcas? Essas entregas de intimidade que a gente entregou na vida um do outro. E que a gente vai até o fim, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E ainda que, na sexta-feira da paixão, na quinta-feira que antecedeu, Jesus recebe Judas lá com a guarda romana. E Judas chega e Jesus fala, que vieste, amigo. Até nesse lugar, Deus não abriu mão da sua parte, da sua aliança. E Jesus quer este nós. No momento que a relação pode ter chegado a um nível de tamanho confronto, você é aquele que não continua crendo na amizade. Você é o que continua crendo no absoluto. Você não apaga a marca que você fez. Se alguém que apague a marca, está apagando aquilo que foi a história. Aquilo que é de mais valioso. Aquilo que a gente estabeleceu de amizade, de vínculo. Que os nossos filhos vão poder andar em cima. Se não tiver essa marca, os nossos filhos não vão conhecer o que a gente tem para revelar.
Eles vão conhecer as nossas estruturas, vão conhecer os nossos feitos, vão conhecer os nossos patrimônios, mas não vão conhecer o que movia o nosso coração. Porque o que movia o nosso coração vai ficar confuso para eles. Ué, mas você disse que você ama, que você fez tudo pelas pessoas, mas eu estou vendo que você se poupou nas horas mais difíceis. Você se sentiu traído? Você se sentiu prejudicado? Opa, então peraí, acho que era só expectativa, hein? Não era convicção, não. Os filhos fazem a conta. Os filhos fazem a conta. Os filhos percebem que o que nos movia não era tudo isso, não. A gente não crê tanto assim na igreja. A gente não crê tanto que isso aí que sustenta a gente. A gente crê que é um segundo plano que carrega ali a gente. É dinheiro, é poder, o que carrega a gente? No fundo a gente está dizendo que não crê, que a igreja é suficiente, que a unidade é suficiente, e que a gente vai sustentar uns aos outros e vamos até o fim, de mãos dadas. No fundo a gente está incrédulo a respeito do que a gente mesmo prega. Por isso tem que controlar tanto. Por isso tem que ficar, sabe, querendo fiscalizar tanto, infantilizando tanto. Em nome de Jesus. Queria orar, já passei do tempo. Orar assim para a gente sondar o nosso coração. É a sexta-feira da paixão. Talvez a gente precisa passar por lá de lá, né? Passar por dentro da nossa morte. A nossa entrega. Este é o meu corpo. Partido em favor da minha casa, em favor dos meus amigos. E eu quero encerrar com a frase de Josué. Diga para quem vocês querem buscar, qual o ídolo que vocês querem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que você possa declarar isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E empenhar isso, essa intimidade. Marque um Gilgal. Marque um jantar, marque uma comunhão. Uma comunhão como essa vale mais que 10 conferências. Um jantar, um café, um almoço com esse nível de intimidade vale mais que 40 conferências. Em nome de Jesus.